Boa noite a todos. Boa noite aos que estão em casa, nos assistindo pelo canal do YouTube, Centro Espírita Miguel. Alguns avisos. Para quem não apadrinhou, nós... acabou? Colocaram aqui para mim que ainda tinha 18 crianças, então não tem mais ninguém, que bom, né? Então vamos... A gente está tendo um bazar especial de Natal, muita coisa boa. Eu já dei uma passadinha lá, mas hoje já acabou. Então a gente vai ter no dia 7/12, que é domingo, das 10 às 12 horas. No dia 12/12, quinta-feira, né? De 16 às 18 horas. E no dia 15/12, sexta-feira, de 10 às 12 horas. Não vamos perder, tem coisa boa. Um aviso também, ano que vem, a Prece da Saudade volta a ser presencial. Então, nossas reuniões públicas contarão com um dia dedicado à Prece da Saudade. Então, no domingo, vai ser no terceiro domingo do mês. Na quinta-feira, na primeira quinta-feira do mês. E na sexta-feira, na segunda sexta-feira do mês. Então, novidade para 2026. Não esqueçam de colocar a garrafinha com água para fluidificar. Aos que estão em casa também. Na hora de beber a água, vamos elevar nossos pensamentos e colocar ali, né, naquela água, nosso remedinho. Então é isso. Então a nossa página inicial vai ser lida pela nossa irmã Kátia. Após a página inicial, eu vou fazer a prece. E após a prece, nós temos o nosso estudo com a companheira Kátia Mondaini. Então vamos aproveitar esse momento, essa sexta-feira, né? Essa calma que essa casa nos traz, essa paz. Vamos aproveitar esse momento tão especial, já que nós saímos de casa, saímos do trabalho. Boa noite, meus irmãos. A página de abertura hoje: não existe sorte nesse mundo, irmão. Não tenha como norte o seu coração. Seu caminho só você pode percorrer. O tesouro está tão perto e você nem vê. Aprenda a se descobrir. Encare o teu próprio eu. E assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Olhar para o lado, notar o irmão. Levar o seu melhor a toda direção. No dia a dia, com decisão. O bem é a chave e o guia para a transformação. Aprende a se descobrir, encara o teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Graças a Deus. Então, depois dessa página inicial, vamos acalmando nossos pensamentos, serenando nosso coração. Obrigada, Jesus, Mestre amado, companheiro de todas as horas, que sabe do sacrifício de estar aqui, Jesus, após esse dia. Aqueles que vieram do trabalho, que vieram de casa, enfrentaram esse trânsito, calor, tantas coisas que acontecem para nos impedir de estar aqui. Nós conseguimos chegar a essa casa e receber essas bênçãos que a espiritualidade preparou para todos nós. Vamos agora colocar ao nosso Mestre Jesus, que nos aguarda de braços abertos. Vamos colocar em seus braços todas as nossas aflições, todas as nossas tristezas, tudo aquilo que está nos angustiando, que está nos impedindo
de sermos melhores. Aquilo que nos faz impedir de nos conhecermos. Ó Mestre Jesus amado, estamos aqui sendo amparados pelo seu amor, pela espiritualidade da Casa de Miguel, que ampare também nossa irmã Kátia, para que ela traga o seu melhor, para que possamos fazer as melhores reflexões e sairmos daqui cheios de esperança, fortalecidos na nossa fé, na nossa coragem, espalhando amor e alegria. E assim, Jesus, pedimos permissão para dar como iniciada a reunião pública dessa sexta-feira. Graças a Deus, graças a Maria, graças a Jesus. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer para vocês um estudo que está no Livro dos Espíritos, Conhecimento de Si Mesmo. Está lá nas questões que geralmente nós ouvimos muito falar ou citar na maioria dos estudos que nós participamos nas reuniões públicas, que é a questão 919 e 919A. Mas antes de iniciar, vocês estão vendo aquela imagem ali, né? Deixa eu dar só um lembrete que eu acabei esquecendo aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas a página de abertura, na realidade, ela é uma canção. E é uma canção que eu já ouvi, Marcela Manga, Alain Valdive, Marcelo Manga e Alain Valdive. E essa música também tem a ver com o nosso tema de hoje. Eu não vou me arriscar a cantar dessa vez não, tá? Para não atrapalhar. Mas vocês, eu vou fazer uma pergunta. Vocês se olharam hoje no espelho? Geralmente, nós mulheres temos mais essa facilidade de olharmos no espelho. Às vezes o homem até faz isso também, não com tanto cuidado, outros até com muito cuidado, mas também dão aquela olhadinha básica. Mas quem aqui já realmente encarou o espelho? Ih, não dá nem para ouvir o coro. É uma dificuldade que nós temos, a maioria de nós. Porque você olhar no espelho, se encarando, é algo muito profundo. Tem a ver com o seu interior. E muitas das vezes, a gente não quer olhar muito para o nosso interior. Porque isso traz algo que às vezes está muito encoberto dentro de nós. Requer nos encarar com todas as nossas necessidades, de forma positiva e de forma negativa. Claro, de forma negativa, sim, nós somos humanos. Então nós não temos só essa nossa aparência externa, onde todos falam, nossa, você está bem, nossa, você está bonitinho. E aquilo que a gente traz interno? E aquilo que nós não queremos expor? Que temos receio de encarar. E daí vem conhecimento de si mesmo. Muitas das vezes nós não temos ou não queremos esse conhecimento. Pode passar, Marcos, por gentileza. E aí nós temos aqui o nosso companheiro, já conhecido, Sócrates, que trouxe para nós: conhece-te a ti mesmo. Aceitam o convite?
Vamos fazer uma noite de reflexão, a necessidade de nos conhecermos. Sócrates, ele enfatiza a importância do autoconhecimento e dessa reflexão sobre a própria natureza e ignorância. Sócrates, ele acreditava que quando você conhece a si mesmo, se pode alcançar a verdade e a sabedoria. E essa frase, ela estava escrita lá no pórtico do templo de Delfos. E é justamente um convite à introspecção e à busca por esse conhecimento fundamentável para o desenvolvimento moral e ético. Hoje em dia, onde a gente tem muitas das vezes que encararmos quando a gente está fazendo terapia, né? Que aí nós temos que olhar para as nossas necessidades, estar analisando o nosso comportamento, o nosso eu. O Evangelho também ele traz isso, a fala de Jesus, né, que é muito mais importante para nós, porque sempre traz uma reflexão. Então, esse conhecimento de si mesmo, ele traz exatamente o meio mais eficaz para melhoria pessoal e para resistir ao mal. Por quê? Porque quando você se conhece, você sabe as situações que chegam para você, que tentam te interferir no seu comportamento, interferir no seu dia a dia. E aí você já, peraí, não é bem assim. É um convite para a prática do autoexame diário. Esse autoexame, a gente precisa interrogar-nos, fazer as perguntas para nós mesmos de forma assim bem delicada, mas bem profunda. E é interrogando justamente a consciência sobre os seus atos e se você está faltando com algum dever. Então é esse o convite que nos é feito a princípio quando Sócrates nos traz isso. E nós vamos encontrar isso no Livro dos Espíritos também. No Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar a vida e resistir aos arrastamentos do mal? E então os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quando eu fui dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos, que é trazido por Djalma Santos, na interpretação dele, né? Ele tem um comentário. E aí ele diz que, procurando em todos os momentos de sua vida conhecer a si mesmo, avaliando suas potencialidades e possibilidades, é principalmente identificar o que quer, ou seja, os objetos de sua predileção, optando sempre para o que é bom para você e principalmente para os outros, procurando se relacionar de uma forma pacífica e honesta com todos, não dando margem para que falem mal de você
e aderir a um tipo de religiosidade como forma de encontrar a sua verdadeira paz interior. É uma autoanálise, né? E através de seus comportamentos, você não abre as margens nem para você falar do outro e nem para que o outro fale de você. Porque você está buscando seguir o que é certo. Pode passar o próximo, por favor? Então, com perguntas diretas e honestas, é a chave desse progresso individual. Eu trouxe na imagem o espelho, porque justamente para podermos refletir sobre cada item que eu identifiquei ali e que nos serve, vem nos trazer essas reflexões diárias. Então, quando começamos a colocar ali o método, existe algum método para você conhecer a si mesmo? Esse método é prático. É criar justamente esse hábito, o hábito de questionar a sua consciência. É simples, não é? Ao final do dia, nós fazemos isso? Temos uma dificuldade. É engraçado que às vezes a gente queria, até gostaria, né? Por exemplo, na Branca de Neve, não, Branca de Neve, e aqui tem o espelho, espelho meu, Branca de Neve. Quantas vezes, quando no mais jovens, a gente até falava assim, eu queria ter um espelho igual da Branca de Neve. Espelho, espelho meu. Estamos prontos a ouvir aquilo que atinge o meu eu? Dá até rima. Depois a gente esqueceu o espelho da Branca de Neve e ficamos com o espelho da nossa casa, o retrovisor do carro e por aí vai. Mas qual a importância do autoconhecimento? Esse questionamento é justamente essa chave para você se conhecer e ainda identificar o que precisa ser mudado, o que precisa alterar em você. A gente só tem que ter muito cuidado para não achar que isso tem que mudar o outro. Todas as vezes em que fazemos uma reflexão ou ouvimos o estudo, não é para o outro, é para nós que estamos aqui ouvindo. E o que precisa ser mudado em nós? Quantas vezes nós cometemos faltas pequenas, mas a gente nem percebe? Às vezes, é muito mais fácil alguém dizer para a gente, puxa vida, você falou assim comigo. Aí a gente, eu? Nós não percebemos a forma grosseira como falamos com o outro. Nós não percebemos quando nós não respondemos alguma coisa a alguém que nos pergunta. Nós não percebemos nem o tom do bom dia que nós damos a alguém que nos cumprimenta. E aí, qual o objetivo do autoconhecimento? Quem aqui quer alcançar a felicidade eterna? Todos nós queremos. Nós queremos alcançar, ainda há pouco estávamos conversando aí, Cláudio, pequenas felicidades que são possíveis para nós.
Mas como nós vamos fazer isso? Diariamente, revisando a nossa conduta. É possível, hein? Uma vez eu já trouxe aqui, nós temos pequenas opções de felicidade, pequenos momentos de felicidade. Quem não fica feliz quando o filho consegue concluir um estudo, consegue passar num concurso? Quem não fica feliz com pequenos os passos de uma criança quando ela começa a andar? Quando a gente vence uma batalha, quando a gente consegue fazer um furo na parede, principalmente para as pessoas que moram sozinhas. Caramba, eu consegui! Eu não precisei pedir nesse momento, não tinha ninguém aqui, eu precisava furar a parede. Eu consegui. Pequenas delicadezas, pequenas vitórias, que são conquistadas diariamente e todos nós queremos alcançar. Questões de saúde, quando a gente vence uma batalha numa doença, é para festejar, é para comemorar, é felicidade. Estar em família, estar com amigos, estar na casa espírita, poder, como Cláudia trouxe, vencer seu dia de trabalho e chegar aqui em busca de ouvir algo que vai trazer uma reflexão para mim. Caramba, eu consegui passar esse dia. É importante isso. Então, nós precisamos sim de mais rigor em analisar o nosso comportamento. E assim, e esse objetivo também, investir em nós, isso é valioso. E é grandioso, acima de tudo. Isso é um bem que ninguém vai fazer por nós, mas nós precisamos investir em nós mesmos. E essas pequenas conquistas são investimentos. Ferramentas. Quais as ferramentas? Com perguntas diretas. Eu já até falei sobre isso aqui. Com certeza, com perguntas diretas, nós vamos conseguir respostas mais claras para a gente entender. É engraçado que tem até um exemplo que nós costumamos usar muito. Quando eu estou num momento de dúvida, de indecisão, muitas das vezes no trabalho acontece isso, às vezes até situações de dentro da nossa casa. Uma pergunta que é bem legal: e se fosse Jesus? Como será que ele agiria? Então é como se você saísse da situação e estivesse olhando ali Jesus com aquela, apresentando ali aquela situação. Como vocês acham que Jesus agiria naquele momento? É uma boa pergunta. É uma forma de nós olharmos e perguntarmos para nós também. A chave para o progresso. O autoconhecimento para o aperfeiçoamento do espírito imortal, lapidando as nossas imperfeições. Gente, nós não somos réus no nosso cotidiano, não. Muitas vezes nós somos vítimas e somos os responsáveis pelas situações desafiadoras que nos são apresentadas. Por isso nós precisamos essas avaliações. É interessante, eu até uma outra coisa que eu anotei aqui, que a gente já deve ter lido
nas redes sociais, que é: se você está procurando aquela pessoa que vai mudar a sua vida, o que você precisa fazer? Esperar que alguém apareça? Olhe no espelho. Nós somos os responsáveis. Só nós temos a condição de mudar a nossa vida. Fundamento da reforma íntima. Essa busca constante pela transformação moral e ética. Com isso você corrige tendências negativas. E quais são as pelo menos duas tendências negativas que mais nos impede de caminhar? É o nosso tendão de Aquiles. Orgulho e egoísmo. São duas chagas que impedem o nosso crescimento. E justamente na autoconsciência, que é o processo de se reconhecer com as suas qualidades, sentimentos, fragilidades e buscar melhorá-las. Consciência de si mesmo. Isso traz uma reflexão, né? E aí é muito interessante que Santo Agostinho, lá na questão 919A, porque esse item no Livro dos Espíritos são só duas perguntas, mas a gente percebe pelas duas perguntas como temos a refletir. Como traz para a gente tanto conhecimento que muitas das vezes a gente não para isso. Por isso que diz na música: aprenda a se descobrir, dará o seu próprio eu, assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Lá na 119A diz assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir isso? E quem traz essa resposta é o nosso querido Santo Agostinho, que num belo texto aqui no Livro dos Espíritos, ele traz todas as orientações do que nós devemos fazer. Eu não vou ler na íntegra as orientações, mas vamos ver alguns pedaços. Ele diz: fazei o que eu fazia na minha vida terrestre. Ao final do dia, interrogava a minha consciência. Então, se você vem de um longo dia, ao final do seu dia, interroga a sua consciência. Como eu fui hoje? Com todas aquelas outras questões que eu trouxe aqui. Como eu fui hoje? Aonde eu falhei? Com quem eu fui grosseiro? O que faltou eu melhorar? O que eu poderia modificar? Aquele que cada noite lembrasse todas as ações de jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria.
Então, todas as vezes que a gente se interroga realmente com vontade de mudança, os bons espíritos também nos auxiliam. O nosso anjo guardião nos assistindo e com certeza Deus olhando por nós e percebendo a nossa real vontade de modificar, estaria nos respondendo. Seja em sonho, seja na leitura de uma página que a gente abra, seja, uma vez eu vi até uma pichação, não sou a favor não, mas tinha algo escrito numa parede e que trazia, geralmente as pessoas colocam, né, infelizmente fazem pichações. Mas tinha ali uma mensagem, torna a dizer, não é favorável. Mas ainda assim encontramos isso. Mais adiante, Santo Agostinho ainda diz assim: perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Olha que pergunta difícil. Não vou usar difícil. Olha que pergunta capciosa. Se hoje está no meu momento e Deus me chamaria, estaria ali na frente dos bons espíritos, o que eu teria a falar? Como eu fui? O que eu busquei mudar? O que eu evitei? Quanta coisa, né? Ele ainda fala assim, que aquele que tem vontade séria de se melhorar, explore, pois, sua consciência a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucros. E eu vos asseguro que a um lhe resultará mais que a outro. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem receio o despertar de uma outra vida. Isso ele não fazia só uma noite, faziam todas as noites. Se criarmos esse hábito, porque no início nós temos essa dificuldade de encarar as nossas imperfeições, mas se isso se tornar um hábito, a gente tem essa condição de começar a perceber. Então, numa você ainda vai falhar, depois você começa a, opa, agora eu já sei. Pode passar o outro, por favor, Marcos? E aí ele fala, como praticar o autoconhecimento? E nós temos. Prece e meditação é um exemplo. Esse processo, a prece, ela acalma a mente, nos eleva, nos coloca em contato com Deus, com a espiritualidade. E é uma prece que a gente precisa estar atento. Gente, quantas vezes a gente começa a fazer prece e depois a gente está pensando no que nós temos que fazer dentro da nossa casa? Caramba, eu esqueci isso no fogo, eu tenho que no meu trabalho resolver isso no meio da prece. Então a prece é algo que você precisa fazer com sentimento, se dedicando àquele minuto, àquele momento ali. E relembrando, não precisa ser uma prece que você vá dormir e vá fazer sua prece. Você pode fazer sua prece enquanto você estiver fazendo uma comida, enquanto você estiver no caminho para o seu trabalho, enquanto você estiver no banho. Então tem vários momentos. Num bate-papo, Senhor, eu estou aqui, ajuda-me, Senhor.
Jesus olha por mim nesse dia. Quando isso vem de dentro, ela te traz uma tranquilidade. Meditação. Quantos de nós paramos para meditar? Hoje em dia, como isso é lembrado, a necessidade de meditar. E aí a gente pode fazer aquela atenção plena. Enquanto eu estou dirigindo, ignoro os outros pensamentos. Nesse momento eu estou dirigindo. Estou passando a marcha do carro, estou vendo os sinais, para você poder ter atenção plena naquilo que você está fazendo. Você vai até dirigir com mais atenção. Porque às vezes no desvio do pensamento, você faz uma barbárie ou outra no trânsito. Lavando a louça. Nesse momento eu estou lavando a louça. Esfregando os pratos. Ter atenção, isso é uma forma de meditação. Outras é falando com as suas próprias plantas. E tem a meditação, que é guiada, orientada. Então a gente vê como tem orientações. Estudo. O estudo também é nosso orientador para praticar o autoconhecimento. Nesse momento, estamos aqui na reunião pública, ouvindo um tema e estudando ao mesmo tempo. Mas conhecer a doutrina também é importante. Quantos aqui, inclusive, meado de dezembro, se eu não me engano, estão abrindo as inscrições para os cursos. Aqueles que têm interesse, quem não conhece. E nessa orientação da descrição aí do jornalzinho Ceareiro de Miguel, tem ali os diversos cursos que a nossa casa oferece. Pode acessar o site também. Obrigada, Mônica. Vocês vão ter diversas orientações ali. E através do estudo a gente consegue compreender esse processo evolutivo, né? E as leis morais que regem a vida. O Livro dos Espíritos, então, é um ótimo livro e traz essas reflexões todas também, né? Além de toda a codificação. Autoconhecimento, já falamos aqui. Questionar-se sobre a natureza e o motivo de seus atos. Por que eu estou agindo assim? Será que eu poderia realmente modificar isso? Como Santo Agostinho nos trouxe aqui como orientação. Ajuda justamente a gente identificar essas faltas que pertencem a nós, que ainda precisamos trabalhar. E essa consciência, entrar em si mesmo, é um trabalho íntimo para descobrir o trabalho a fazer e a potencialidade a serem desenvolvidas. Então, quanta coisa a gente tem, quantas oportunidades nós temos para nos conhecermos. Então, Santo Agostinho, ele nos trouxe um convite a refletirmos sobre o nosso comportamento e a necessidade de olhar para nós. Muitas das vezes, algumas pessoas falam, que bobagem. Isso para quê? Eu não tenho necessidade disso, eu já me conheço. Será? Quantas vezes nós temos atitudes impensadas? Caramba, como é que eu pude fazer aquilo? Como eu não percebi isso? Fica uma reflexão para todos nós. Finalizando, Santo Agostinho diz assim: não trabalhais todos os dias com o objetivo de amontoar o que vos dê repouso na velhice?
Esse repouso não é o objetivo de todos os vossos desejos, o alvo que vos faz suportar as fadigas e as privações momentâneas? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daqueles que esperam o homem de bem? Isso não vale a pena de fazer algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, eis aí precisamente o que o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, porque desejamos vos fazer compreender esse futuro de maneira que ele não possa deixar nenhuma dúvida em nossa alma. Por isso, primeiro chamamos vossa atenção para os fenômenos de natureza a impressionar vossos sentidos. Depois vos demos instruções que cada um de vós se acha encarregado de divulgar. Foi com esse objetivo que nós ditamos, então, o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Então, nós temos uma reflexão da necessidade e importância de conhecer a si mesmo. E claro, para hoje, que é uma sexta-feira, onde muito nós ouvimos, não tem como nós não fecharmos a sexta-feira com uma música, para nos despertar um pouquinho e nos animar. Vamos, por favor, Marcos? Eu acho que foi a última, né? Buscar a si mesmo no coração não é tarefa fácil, não. Sem Jesus, então, nós não conseguimos. Mas, quando a gente quer, é possível. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né? É interessante, a gente está em 2025, a caminho de 2026. E Sócrates viveu por volta de 300 e poucos. Ele desencarnou em 399 a.C. E ele
traz, né? Era um filósofo, ele traz a questão da verdade e do autoconhecimento para a gente. E a gente até hoje está buscando isso. Porque não é uma tarefa fácil. Se eu pedisse agora para vocês, vamos colocar no papel aqui, de um lado, as nossas virtudes e de outro lado, os nossos defeitos. Será que nós conseguiríamos ser fiel mesmo a isso? Colocar mesmo os nossos defeitos? Na verdade, não são defeitos, são aquelas questões que a gente não consegue resolver. Então, realmente não é uma tarefa fácil. Dá muito trabalho isso. Porque ninguém quer reconhecer em si o egoísmo, o orgulho, a vaidade, julgar, que a gente vive julgando o próximo. Então, são coisas, né? A gente quer o quê? Só coisa boa, né? Humildade, amor, benevolência. Então, são coisas assim que vêm lá de Sócrates, porque já era um enviado de Jesus. Você vê, 399 ele desencarnou antes de Cristo, como também teve Buda, e veio Jesus, né? Que através das suas parábolas nos fazia o quê? Pensar, refletir. Buda também, ele trazia parábolas para a gente. Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção, reconhecer. Muitas vezes a gente está tão envolvido na situação ali que a gente não consegue sair, né? Então, a gente vai, como a Kátia falou, uma prece, a meditação, porque o mundo, ele exige muita coisa da gente. E essa perturbação que a gente vive não faz a gente refletir. Quando a gente fala assim, vamos agradecer de estar aqui hoje, uma sexta-feira à noite, porque eu aposto que foi o momento que vocês pararam, sentaram, conseguiram silenciar sua mente e estão aqui refletindo a respeito desse tema que é tão importante. Porque Jesus falava para a gente, o reino de Deus, o reino dos céus, está dentro de nós. Então está tudo dentro da gente. Só que a gente só vai conseguir ser uma pessoa melhor. A gente está em busca da perfeição, não é isso? Todos nós. Dessa evolução, dessa reforma íntima. Mas a gente só vai conseguir isso o quê? Quando a gente começar a perceber essas coisas dentro de nós. Mas não é para ninguém ficar triste não, gente. Porque nós já temos muitas coisas boas. Então, a gente está indo para o final da nossa reunião pública de sexta-feira. Pedi a Kátia para fazer a nossa prece final. Depois vai ter o passe. E no momento do passe, quando a gente entrar ali, vamos elevar nossos pensamentos, pensar em Jesus, deixar toda aquela confusão da vida lá fora, para a gente poder receber toda essa energia, toda essa bênção que essa casa nos proporciona. Então, eu desejo uma boa noite àqueles que estão virtualmente. E uma boa noite para vocês. Uma paz, uma tranquilidade. Que Jesus acompanhe a todos. E um bom final de semana. Muita esperança e fé, que é dezembro, né? Um mês muito bonito. Mantendo assim, fechando os nossos olhos, mas abrindo os nossos corações para agradecer. Jesus, nosso Mestre, queremos te agradecer por tudo que nós ouvimos essa noite. Com certeza, Senhor,
Olhar para si é desafiador. Mas quando nós temos a certeza da tua presença entre nós, isso torna-se, Senhor, mais fácil. Pois precisamos do teu amparo. Por isso rogamos, olhe por nós, fique conosco, Senhor. Auxilie-nos nas horas e nos momentos de indecisões. Mas auxilie-nos, Senhor, a nos silenciar para ouvir-te. Assim, seremos guiados na certeza do teu amparo. Mestre querido, te pedimos, Senhor, que olhe pelos passistas que nesse momento, durante todo esse processo das reflexões, já estavam recebendo o amparo da espiritualidade para que possam transmitir o passe nesse momento, através das melhores vibrações, das vibrações, Senhor, emanadas pelos espíritos que acompanham a nossa reunião. Aos bons espíritos. Pedimos ainda que as águas que se encontram nos lares, ali na mesa, possam ser fluidificadas e se transformar no remédio para o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. E quando beber dela, possamos sentir a cura desses males que nos afligem ainda. Enfim, Senhor, na certeza do teu amparo, na certeza do amparo de Miguel, de Catuíte, de todos esses amigos espirituais que olham por cada um de nós, te pedimos então para dar por encerrada a reunião de hoje, rendendo graças a Deus. Que assim seja. Se dissipar.